No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que o Steve descobriu que a sua vida inteira foi uma farsa, e a Rachel era surpreendida ao perceber que só era bem tratada pela beleza. Após o Steve ter dado de cara com o Woody fazendo coisas com sua mãe, e ter descoberto que a mesma passou a vida inteira fazendo exatamente aquilo, que no caso era facilitar a vida do filho em troca daqueles momentos inusitados, Steve logo decidiu reconquistar a sua vida depois da descoberta. Ao mesmo tempo que Rachel recebia um tratamento diferente dos homens à sua volta, e entrava em conflito com a nova patrulheira atraente do parque. O episódio começa naquele bar local. Woody celebrava com os patrulheiros um triste mas também feliz dia de trabalho, pois um antigo funcionário do parque estava se aposentando. Porém, enquanto alguns patrulheiros nunca haviam ouvido falar naquele homem, Connie revelava que o Woody colocou ele de plantão na torre de vigilância, mas acabou se passando 20 anos e esqueceu de mandar ele voltar, com o Denzel percebendo que o mesmo havia perdido 20 anos da vida dele, e o Steve que percebia que ele pelo menos não havia ficado maluco. Porém, logo nos deparamos com ele usando o próprio brinquedo para brincar de marionete. Enquanto isso, Rachel foi pedir uma bebida para o barman, e o mesmo logo revelava que faria por conta da casa, com o Malloy percebendo que aquilo não havia sido apenas uma gentileza, e revelava que não passava de segundas intenções com ela, com a Rachel achando esse comentário bastante inadequado para se falar para uma mulher, e logo descobrindo que o que Malloy havia falado estava mais do que certo. Poderia me dar um copo de água da torneira? Volta pro mal, ferido! Já no dia seguinte no parque, Rachel resolveu ir falar com o Woody a respeito do seu santuário de bebês animais, questionando se iria poder fazer uma festa de inauguração do mesmo, com ele rapidamente permitindo que fizesse aquela tal inauguração, e a Rachel ainda negando que fosse bem tratada só pela sua beleza. Porém, novamente chegamos a descobrir que as coisas não eram bem assim. Woody, tá afim? Não, vai pro inferno! Em seguida, Woody comenta sobre o antigo funcionário ter ido para uma clínica psiquiátrica, e agora precisariam o mais rápido possível de um novo patrulheiro, falando que havia pego um dinheiro para fazer um vídeo de recrutamento, pois o mesmo teria que ser perfeito igual ao terceiro filme do Poderoso Chefão. E como a Rachel era a única dali que quase se parecia com um ser humano, ela logo foi chamada para ser a atriz principal do vídeo. Durante isso, Steve lembrava o Woody que era o primeiro dia do mês, e novamente chegou a ser nomeado o funcionário mais esforçado do parque. Após isso, enquanto Woody precisou ir até a sua sala participar de uma reunião, Steve logo pensou em ligar para sua mãe para lhe contar aquela incrível notícia. Porém, acaba escutando um toque de celular bastante familiar, e com isso também chegou a ver aquela cena bastante perturbadora, com o Woody simplificando tudo falando que teve relações com sua mãe, e em troca disso acabou lhe arranjando um emprego junto das nomeações de funcionário do mês. Porém, Steve ainda não acreditava no que acabou de escutar, pois tinha certeza que trabalhava duro para merecer aquela medalha. Ao mesmo tempo que Woody debochava do seu sofrimento, e a sua mãe lamentava que ele tivesse descoberto daquela forma. Momentos depois a turma se reuniu para gravar o tal vídeo, porém Rachel acaba descobrindo que precisaria mostrar a comissão para as câmeras, o que obviamente resulta com ela deixando o local de gravação, e o Steve era lembrado que o Woody vinha tendo aqueles momentos inusitados com a sua mãe. Após isso, em sua cabana, enquanto ela foi questionar o que havia de errado com o filho, revelando que sempre fez e sempre faria qualquer coisa por ele, Steve logo descobre que aquela não havia sido a primeira vez, pois desde aquelas aulas para tirar a carteira de motorista, até mesmo para ganhar a partida no jogo de basquete, a sua mãe acabou fazendo coisas questionáveis para lhe ajudar durante a vida, com o Steve logo pedindo para ela prometer que jamais faria aquilo novamente, e revelando que pretendia pegar sua vida de volta o mais rápido possível, mas acaba se deparando com ela pagando pela pizza de uma outra forma. De volta na sede do parque, Woody mostrava o tal vídeo de recrutamento para os patrulheiros, e apesar de não ter chegado nem perto de ser o vídeo perfeito, o mesmo acabou atraindo a atenção de vários candidatos interessados. Porém, enquanto Rachel tomava de conta do processo de contratação, pois teriam que mostrar que trabalhar ali no parque era coisa séria, Woody por outro lado mostrava o total oposto do que ela havia falado. Já no dia seguinte, enquanto ela preparava os candidatos para começarem os treinamentos no parque, Rachel também revelava que a Connie era uma das funcionárias do local, o que logo resultava com a maioria deles desistindo da vaga de emprego, restando apenas aquele último candidato que acabou se atrasando. E então, ao ter ido revelar quem seria o novo patrulheiro do parque, falando que o mesmo foi o ex-fuzileiro responsável pelo falecimento de um famoso muçulmano, ao mesmo tempo que uma nova candidata chegava ali na sede, e devido ao seu enorme carisma rapidamente acabou sendo contratada, deixando a Connie até que bastante animada com a nova colega. Já um tempo depois, enquanto Rachel comentava sobre as confusões que a nova contratada havia arrumado. Atirou no meu marido! Ai, eu achei que era um urso atacando você.
Ele não é um urso. O Woody, por outro lado, reconhecia que ela vinha fazendo um ótimo trabalho, pois além de ter mandado ela guardar todas as roupas íntimas na gaveta dele, também pediu gentilmente para que ela apanhasse aqueles lápis do chão. Ao mesmo tempo que Rachel recordava que ao menos ela ficaria na torre de vigilância, e o Woody logo revelava que o Denzel ficaria no lugar dela na torre, com ele até sendo lembrado que o último funcionário havia ficado maluco. Ao mesmo tempo que Rachel perdia a paciência falando que iria tomar conta do seu santuário, e descobrindo que a nova funcionária estava interessada em ajudá-la naquilo. Tempos depois, na cabana do Steve, como ele não havia esquecido das coisas horríveis que sua mãe chegou a fazer, Steve resolveu se livrar de todos aqueles troféus que havia guardado, mas enquanto conversava com Malloy sobre ser capaz de fazer algo sozinho, ele acabou decidindo que realizaria sem ajuda todas as coisas que foi enganado. Mas dessa vez a sua mãe não estaria lá para facilitar as coisas para ele, e ao ter pedido para ela mandar o nome de todo mundo com quem havia feito aquilo, Steve logo foi surpreendido com a enorme lista de nomes que ela lhe mandou por fax. Ah, tu tá de sacanagem, mãe. Eu acho que acharam o botão de liberar dela. Eu acho que acharam... Ai. Já no dia seguinte, após ele ter ido resolver as coisas com os alunos da aula de karatê, também chegamos a ver Rachel perdendo a paciência com a nova patrulheira, pois ela não apenas fazia tudo errado, mas fazia da pior forma possível. Enquanto isso, Denzel aproveitava o tempo na torre de vigilância, mas com tão pouco tempo já havia ficado totalmente maluco. De volta naquele bar local, Rachel comemorava a inauguração do seu santuário de bebês animais, porém acabou novamente sendo trocada pela nova patrulheira, além de também descobrir que eles iriam comemorar as boas-vindas dela. E não bastando ter sido totalmente ignorada na inauguração do seu santuário, Woody também resolveu tornar a nova patrulheira como presidente do santuário, com a Rachel pela primeira vez não sendo tão bem tratada como estava acostumada. Ai, me dá uma coisa bem forte. Volta pro mal, oferenda. E vendo que não tinha como competir com a beleza dela, Rachel teve a brilhante ideia de fazer algumas cirurgias plásticas, o que não só acabou dando muito errado como não esperava, como também chegou a ficar pior do que já era no quesito beleza. Escuta aqui, bicho do capeta. Enquanto a Amber estiver aqui, ela tá no comando dos animais. Enquanto isso, Steve descobria que vinha conseguindo fazer facilmente as coisas da adolescência, e também descobria que o valentão da escola foi um dos homens da vida da sua mãe, pois ele só havia parado de lhe bater quando começou a fazer aquelas coisas questionáveis com ela. E agora, como a mesma havia prometido pro seu filho que não iria continuar com isso, o valentão pretendia quebrar todos os seus dentes em local público. Olha só, eu tenho as mãos frágeis da minha mãe aqui, ó. Ótimo, são mais fáceis de quebrar, seu babacão. Já na cabana da Rachel, após ela ter tentado contratar um profissional para se livrar da concorrente, porém como não deu muito certo, resolveu ir fazer aquilo pessoalmente, com ela logo percebendo quão atraente era a nova patrulheira, e então acabou brincando de tesourada a noite inteira com ela. Já no outro dia, Steve enfim chegava no lugar marcado para brigar com o valentão, e como era esperado, chegou a ser facilmente nocauteado pelo mesmo, com o Malloy até chegando a lhe dar um pouco de fezes para recuperar as energias, ao mesmo tempo que Denzel arrumava um problema com seus amigos feitos de macarrão, e terminava caindo da torre de vigilância, também causando um incêndio na floresta, com a nova patrulheira até tomando coragem para ir salvar os animais. Enquanto isso, com o Steve, ele acabou tendo que chamar a sua mãe para ser salvo do valentão, mas daquela vez foi ele quem havia tomado a decisão de ser ajudado, e terminava dando um forte abraço na sua mãe, que sempre fez de tudo por ele, ao mesmo tempo que Malloy falava que ele era apenas um patrulheiro acima do peso, e que a sua mãe era uma mulher questionável que ainda por cima estava velha. Já de volta no parque, a patrulheira acabou tendo algumas pequenas queimaduras no incêndio, e devido ao fato dela ter perdido aquilo que era mais precioso, ela no fim acabou sendo enviada para ficar na torre de vigilância com os animais de macarrão.